A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, convido-os a abrirem a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas, onde estaremos meditando e fazendo a leitura do capítulo 1, dos versículos 1 ao 4. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4. Jonas, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Assim diz, irmãos, a preciosa palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Amém. Vamos orar, queridos, uma vez mais? Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, nesse momento, fala aos nossos corações através da Tua Escritura, Senhor. Me usa como instrumento em Tuas mãos, e que eu seja boca Tua nesta noite, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vocês já quiseram escapar da vontade de Deus? Talvez não com uma passagem de navio ou um plano internacional, mas em silêncio. Talvez ignorando um chamado claro. Talvez racionalizando o pecado. Talvez se escondendo na rotina, na frieza espiritual, no cansaço. Mas no fundo, tentando fugir da presença do Senhor. Jonas tentou isso. E não era um descrente, não era um novo convertido. Jonas era um profeta, um homem usado por Deus. Em 2 Reis, no capítulo 14, no versículo 25, a Bíblia nos diz que Jonas havia profetizado a restauração do território de Israel. Naquela ocasião, o povo estava longe de Deus, idólatra, fraco, mas ainda assim, Deus foi gracioso. Jonas foi o mensageiro da bondade de Deus sobre pecadores que não mereciam nada. Ele conhecia a graça, ele pregava a graça. Mas quando a graça foi direcionada para outros, para os inimigos, Jonas entrou em crise. E o que ele fez? Fugiu. O texto de Isaías, capítulo 66, no versículo 19, fala de lugares que não ouviram falar da minha fama, nem viram a minha glória. Lugares como Tarsis, por exemplo. E era para lá que Jonas queria ir. A ideia de Jonas era simples, irmãos. Se eu sumir, Deus esquecerá de mim. Se eu sair do ambiente da fé, se eu me calar, se eu me esconder, talvez Deus encontre outro. Mas Jonas esqueceu de algo fundamental, que a própria Bíblia insiste em repetir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Essa é a nossa condição, irmãos. Queremos o Deus que salva, mas queremos dizer a Ele quem deve ser salvo. A gente se acostuma com a graça e começa a se sentir dono dela. Queremos perdão para nós, mas justiça para os outros. Amamos a misericórdia até que ela seja estendida a quem nos feriu. O coração de Jonas ainda bate forte dentro da igreja hoje. E é por isso que o livro de Jonas não começa com um peixe, começa com um confronto. Que diz assim, o versículo 1: Veio a palavra do Senhor a Jonas. Mas Jonas, no versículo 3, se levantou para fugir. Talvez hoje você também esteja tentando fugir, meu irmão. E Deus, por sua misericórdia, trouxe uma tempestade para te encontrar. E louvado seja o seu nome. Amém. Convido vocês a olharem para os versículos 1 e 2 do texto de Jonas, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia
subiu até mim. Irmãos, o texto que lemos hoje começa com uma cena aparentemente simples. Deus dá uma palavra a Jonas para ele ir para uma grande cidade chamada Nínive, para ele clamar contra ela, pois Deus conhecia Nínive e a malícia dela subiu até ele. Mas essa pequena introdução carrega um dos chamados mais escandalosos de toda a Escritura. Começa com Deus falando diretamente com o profeta. Veio a palavra do Senhor. Essa expressão aparece em tantos outros lugares da Escritura, mas aqui ela chega a um homem que já conhecia a voz de Deus. Jonas era um profeta em Israel, o homem que, como vimos em 2 Reis, no capítulo 14, tinha experimentado o privilégio de ser porta-voz da graça de Deus para o seu próprio povo. Ele viu a restauração de Israel acontecer diante dos seus olhos. Ele foi testemunha da misericórdia de Deus em meio à decadência espiritual. Mas agora Deus faz algo diferente. Deus quebra o padrão. Ele diz a Jonas: Jonas, levanta, vai até os teus inimigos, vai até Nínive e prega contra ela. Irmãos, para que a gente entenda, Nínive não era apenas uma cidade distante. Era a capital do império mais violento da época, a Assíria. Os assírios eram conhecidos por sua brutalidade, por arrancar peles de prisioneiros vivos, por empilhar crânios de seus inimigos como monumentos de terror. E Deus quer que Jonas vá até lá. Sim, porque o pecado daquela cidade subiu até ele. E antes de derramar o juízo, Deus queria enviar graça a Nínive. Deus quer dar uma chance aos ninivitas. Deus quer que a sua misericórdia seja conhecida até mesmo ali. Então, no meio desse texto, irmão, Jonas sabe o que está acontecendo. Ele conhece a Deus, pois Jonas era um profeta. Jonas já tinha sido usado pelo próprio Senhor para falar da sua misericórdia para o seu próprio povo. E note, quando foi para falar ao seu próprio povo, Jonas foi com tamanha boa vontade. Mas quando foi para falar aos seus inimigos, Jonas não aceitou muito bem. Jonas entendia que Deus não envia um profeta, irmãos, simplesmente para declarar destruição. Ele sabe, e depois ele mesmo confessa no capítulo 3, que Deus é misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. Mas sabe por que Jonas foge? Porque ele não quer que Nínive tenha acesso à mesma graça que Israel teve. O problema de Jonas não era teológico, irmãos, era moral. Não é que ele não entendesse a graça, mas é que ele não aceita que essa graça seja estendida aos outros, especialmente aos seus inimigos. Prestem atenção aqui. A primeira grande lição de Jonas é que a soberania de Deus sempre confronta os nossos limites, sejam eles emocionais, culturais ou espirituais, irmãos. Deus não é Deus só de Israel, é o Deus das nações. Deus não salva só os menos piores, Ele salva quem Ele quiser. E Ele escolheu amar os ninivitas. O chamado que Jonas recebe nos mostra um Deus que se importa com os que estão fora dos muros da igreja. Um Deus que está disposto a confrontar pecado, sim, mas também a estender a misericórdia até os confins da terra. Isso deve falar aos nossos corações hoje, irmãos. Será que temos aceitado esse chamado? Será que temos pregado o evangelho aos ninivitas ao nosso redor? Ou temos preferido manter a graça de Deus fechada numa caixinha confortável, só para os nossos, só para quem pensa como a gente, só para quem não nos ofendeu? Talvez Deus esteja nos dizendo: levanta-te, vai aquele vizinho que te ignora, vai aquele colega de trabalho que zomba da sua fé, vai aquele parente que te feriu, vai e clama, porque o pecado subiu até mim, mas a minha graça vai antes do juízo. E se Jonas é o profeta que foge, meus irmãos, Cristo é o profeta que vem. Ele não hesita diante da cruz. Ele não foge de Jerusalém, que é uma cidade que matava os profetas. Ele desce, ele se humilha, ele entrega a si mesmo para que os inimigos de Deus se tornem filhos. Jonas nos mostra o nosso coração, mas Jesus revela o coração de Deus. Meus irmãos, o chamado de Deus é claro, é soberano, é difícil, é escandalosamente cheio de graça. A pergunta não é se você entendeu o chamado, a pergunta é se você vai obedecer. Levanta-te, vai, clama. Se você ouviu isso hoje, não endureça seu coração. Não fuja como Jonas, mas obedeça como Cristo.
Porque o mesmo Deus que envia também acompanha. E a mesma graça que alcançou você pode alcançar até Nínive. Então, diante de uma ordem, irmãos, muito clara, Deus se aproxima do seu profeta e diz: Jonas, vai a Nínive, clama contra ela, porque o pecado dela tem subido até mim. Só que no versículo 3, queridos, nós vemos a resposta do profeta a essa ordem clara de Deus. E diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E o contraste aqui, irmãos, é gritante. No versículo anterior, Deus diz: vai a Nínive. E nesse versículo 3 diz: Jonas, porém, levantou-se. Mas para quê? Para fugir. Ele obedece o levanta-te, mas vai na direção oposta. Em vez de ir para o leste rumo a Nínive, ele vai para o oeste, para Tarsis, provavelmente na costa da Espanha. Era um lugar mais longe que um israelita podia imaginar, um fim do mundo conhecido. Note, irmãos, a distância de Tarsis para Nínive era cerca de 1.000 quilômetros de diferença, na direção oposta. Então Jonas se levanta, e note que o texto diz claramente: Jonas se dispôs a ir, mas para fugir da presença do Senhor. Irmãos, e o que nos parece é que muitas vezes nós agimos de igual forma. O que nos parece é que quando muitas vezes nós olhamos para o profeta Jonas, nós falamos: Jonas era um profeta, o profeta fujão, como todo mundo fala. E não deixa de ser verdade, meu irmão. Mas à medida que nós olhamos para todo o contexto da dificuldade de Nínive, os ninivitas serem brutais, serem muito perigosos, o coração de Jonas não quer aceitar, no fundo, que Deus deveria ter misericórdia para com esse povo. E muitas vezes o que nos parece é que quando nós não pregamos aquela pessoa a quem nós não achamos digna de receber o Evangelho, nós queremos dizer a mesma coisa que Jonas quis: você não é tão digno como eu, porque eu recebi o Evangelho. Logo, se você rejeita, eu sou melhor que você. No fundo, irmãos, Jonas mostra o seu coração diante do Senhor. Deus dá uma ordem clara e Jonas vai para o outro lado. Jonas não está fugindo de uma missão difícil apenas, irmãos. Ele está fugindo de Deus. Note que no versículo 3, Jonas se dispôs a quê? A fugir da presença do Senhor. Jonas queria ir a Tarsis não era somente para desobedecer uma ordem clara de Deus, mas é como se Jonas dissesse que nunca mais queria servir ao seu Senhor. Jonas, no fundo, indo a Tarsis, como a gente leu em Isaías, capítulo 66, a gente percebe que a palavra do Senhor ainda não tinha chegado em Tarsis, irmãos. Então o que Jonas está dizendo é que eu vou a Tarsis e talvez o Senhor se esqueça de mim. Jonas preferia morar numa terra em que tinha descrentes e que serviam a outros deuses a obedecer ao seu Senhor. E a gente vê algo parecido em Rute, no capítulo 1, onde Elimeleque leva toda a sua família para morar longe da terra do Senhor. E lá ele vê grandes consequências, irmãos. Mas Jonas passa pela mesma coisa. Jonas não queria somente desobedecer, mas Jonas queria fugir da presença do Senhor para toda a sua vida. E Jonas desce a Jope. Jonas acha um navio que ia para Tarsis. Jonas paga, pois, a sua passagem e embarca nele, mas para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E o texto enfatiza isso, irmãos. Note que no versículo 3, ele diz 2 vezes a expressão para fugir da presença do Senhor. Jonas era um crente, Jonas era um profeta, um homem que era reconhecido por levar a palavra de Deus a um povo infiel ou que estava em pecado, irmãos. Jonas conhecia muito bem o seu Senhor, tanto é que quando nós vamos ver no versículo 8, quando a tempestade chega naquele navio e aqueles marinheiros estão ali orando, cada um ao seu Deus, quando eles perguntam quem é Jonas e o que é que ele faz, ele fala: olha, eu sou hebreu, eu temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então note que na cabeça de Jonas ele sabia e conhecia quem era esse Deus que o havia enviado a essa missão. Não era um descrente, não era um novo convertido, mas era um profeta a quem o Senhor chamou para levar
a sua palavra às pessoas. Esse profeta se nega. Não só se nega, mas ele se nega a viver eternamente na presença do Senhor. Irmãos, e quando eu olho para Jonas, a gente pode se ver muitas vezes em Jonas. Porque Deus nos dá ordens, é verdade, irmãos. Deus muitas vezes nos deu o dom de sermos pais. E nós oramos, por exemplo, pelos nossos filhos, desde antes de saber que eles existem, por exemplo. Nós oramos para termos uma família que serve ao Senhor. Nós oramos para dizer: Senhor, o meu sonho é dizer que eu e minha casa te serviremos, ó Pai. Mas quando recebemos a mensagem que teremos um filho, ou quando o filho nasce depois de um tempo, a primeira coisa que fazemos é esse mais que aparece no versículo 3, onde Jonas se levanta mais para fugir. Então, as nossas palavras que antes eram orações e pedidos a Deus, agora são: Senhor, eu queria tanto ter uma família crente, mas eu não tenho tempo. Senhor, eu queria tanto te servir mais na igreja, mas eu estou muito cansado. Senhor, eu queria tanto fazer um culto doméstico, mas eu não quero. Então note que as palavras, assim como Jonas, nossas são as mesmas, irmãos. Onde nós nos colocamos diante do Senhor, que sonda e conhece os nossos corações, e orações que foram respondidas há tempos atrás e que hoje são bênçãos, mas a gente não quer mais fazer aquilo que nós tanto pedimos. A ordem do Senhor foi: vai, Jonas, fala a Nínive, a grande cidade, a capital do Império Assírio. Vai e clama contra ela. E Jonas foge. O problema de Jonas está no coração. E Jonas se parece, irmãos, muito com o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Quando o irmão perdido volta, arrependido, o pai recebe com festa. E o que é que o irmão mais velho faz? Ele se recusa a entrar. Por quê? Porque ele não aceita ver o outro sendo perdoado. Jonas é assim, e muitas vezes nós também somos. Como é que Jonas, na cabeça dele, queria fugir da presença do Senhor? Mas como fugir da presença daquele que está em todos os lugares? Jonas sabia disso. Ele mesmo diz mais à frente que o Senhor é o Deus dos céus e da terra. E o Salmo 139 ele conhecia, que falava: Senhor, para onde me ausentarei do teu Espírito? Então o que ele quer, na verdade, é fugir do alcance da palavra, fugir do contato com a voz de Deus, fugir da comunhão com os profetas, fugir da responsabilidade, fugir da consciência. E o texto nos mostra uma sequência que não é à toa, irmãos. Quando Deus pede para Jonas ir a Nínive pregar, Jonas quer fugir da presença do Senhor. E o texto só mostra de forma proposital Jonas descendo. Perceba, Jonas desce a Nínive. No navio, Jonas desce a parte mais baixa. E no navio, quando os homens sabem que Jonas está pecando, Jonas desce às profundezas do mar, a morte. Quem desobedece a Deus, irmãos, nunca sobe, sempre desce. Tudo parece ter dado certo no começo. Tinha navio, tinha vaga, tinha dinheiro, o mar estava calmo, mas isso só mostra uma verdade: nem tudo o que dá certo vem de Deus. A paz circunstancial não é um sinal de bênção. O único critério seguro é: estou obedecendo a palavra de Deus? Deixa-me perguntar uma coisa, irmãos. Você tem fugido da presença do Senhor? Você tem ignorado ou resistido a um chamado claro de Deus? Você tem racionalizado sua desobediência, dizendo que não é o momento? E você lembra de Ageu, quando fala da reconstrução do templo, e Deus vai falar pelo profeta que o povo diz: ainda não é o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E o que é que Deus alerta aquele povo? Vocês falam que ainda não é o tempo, mas as suas casas são luxuosas. Vocês reconstruíram seus lares, mas o templo está em ruínas. Então o que é que isso mostra, irmãos? Que o povo estava muito mais preocupado com o seu luxo do que com o culto ao Senhor. Jonas tinha conhecimento, Jonas tinha experiência, tinha chamado, mas não tinha compaixão. E isso levou para o fundo. Enquanto Jonas desce, irmãos, para fugir da graça, Jesus desce do céu para oferecer graça. Enquanto Jonas se recusa a ir aos inimigos, Jesus se entrega por seus inimigos.
Enquanto Jonas dorme no porão em rebelião, Jesus dorme no barco em paz e acalma a tempestade para salvar seus discípulos. Enquanto Jonas é lançado ao mar por sua própria culpa, Jesus é lançado na cruz pela nossa culpa. Jonas é o profeta que falhou. Cristo é o profeta fiel, o obediente até a morte. E a pergunta que fica, irmãos, é: qual é o seu Tarsis? Qual é a direção que você está tomando que te afasta da presença do Senhor? Que decisões você tem tomado que parecem dar certo, mas não passam de fuga da vontade de Deus? Hoje o Senhor nos chama à obediência, não porque somos capazes, mas porque Ele é gracioso, meu irmão. Não fuja da presença do Senhor, volte-se para Ele e lembre-se: o mesmo Deus que nos chama também nos alcança quando tentamos fugir. Volte os seus olhos para o versículo 4, meu irmão. E assim como Deus deu uma ordem, o texto diz que Jonas se levanta mais para fugir. Graças a Deus, meu irmão, que Deus também tem um mais para Jonas. E que Deus teve um mais para as nossas vidas. Assim como o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, vai dizendo quem nós somos, filho do príncipe da potestade do ar, chega uma hora que o apóstolo Paulo fala: mas, sendo Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E note que nesse texto é parecido, que fala: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava pronto de se despedaçar. Note, meu irmão, muitas pessoas podem olhar para a tempestade que Deus mandou a Jonas e achar que foi um castigo de Deus, que foi uma punição. Porque afinal Deus está mandando tempestade para o profeta Jonas que está fugindo. Deixa ele fugir em paz. Deixa Jonas ir embora e desobedecer ao Senhor. Mas note, meu irmão, que Deus, ninguém pode fugir do Senhor. A tempestade que Deus envia para Jonas, para aquele navio, é uma bênção, meu irmão. Porque Deus não deixa que Jonas desobedeça a sua ordem. Muitas vezes você pode confirmar que muitas vezes nós queremos desobedecer ao Senhor. Nós pecamos conscientemente, meu irmão. Mas Deus traz à luz algumas coisas para nos lembrar quem nós somos. Inclusive quando pecamos. Deus não nos deixa fugir dele. Talvez existam alguns irmãos, alguns filhos, cônjuges que estão distantes da presença do Senhor. Talvez seja muito tempo ou pouco tempo. Mas a verdade, meu irmão, é se são filhos de Deus, Deus vai atrás deles. Jonas era profeta. Jonas queria viver uma vida separada do Senhor para todo o resto de sua vida. Mas o que o Senhor fez? Deus enviou uma tempestade. Uma tempestade para ir atrás do seu servo Jonas. Jonas foge. Jonas desce. Jonas se esconde. Jonas pensa que está longe, mas o Senhor não desistiu. O profeta pode ter largado o ministério, pode ter abandonado Israel, pode ter virado as costas para Deus, mas Deus não vira as costas para ele. O que acontece aqui, meus irmãos, não é apenas um julgamento, é a graça que perseguiu o profeta. A tempestade que Deus manda não tem como objetivo destruir Jonas, mas acordá-lo. Deus poderia ter deixado Jonas seguir até o fim, mas ele não deixa, ele intervém, ele quebra o silêncio, ele manda vento, ele lança o mar contra o navio, não para matar, mas para salvar. Deus tem muitos métodos para nos ensinar. Às vezes é com doçura, outras vezes com tempestade. Essa não é uma tempestade qualquer, porque o texto diz que o navio estava a ponto de se despedaçar. Deus usa o mar, o caos, para confrontar o caos que estava dentro do coração de Jonas. Não se engane, Deus sabia onde Jonas estava, e mais, Ele sabia como trazê-lo de volta. Às vezes, irmãos, Deus permite que a nossa vida entre em colapso, para que a gente perceba o quanto nos afastamos dEle. Essa tempestade revela que Deus leva a sério a sua palavra. Revela que a fuga tem consequências, mas também revela que Deus não desiste dos seus filhos. A mesma mão que levanta a tempestade é a mão que vai prover o peixe, é a mão que vai preservar a vida, é a mão que disciplina porque ama. Meu irmão, preste atenção.
Pode existir alguém dentro da sua casa que está desviado. Há muito tempo. Talvez você tenha perdido as esperanças, meu irmão. No seu filho, no seu cônjuge, ou às vezes até em você mesmo. Mas, meu irmão, se você é filho de Deus, Deus vai atrás. Não desista, ore, acredite no Senhor, porque o Senhor ninguém arrebata das mãos de Cristo Jesus aqueles a quem o Pai o deu. Então, meu irmão, creia, Cristo vai atrás um por um. É aquele que deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma. Que nenhum dos seus filhos se perdem, meu irmão. Creia e acredite que Deus pode trazer o seu filho de volta. A sua esposa, o seu marido. Talvez eles estejam com essa mente de querer fugir da presença de Deus. Mas ninguém foge. Porque se subo aos céus, lá estás. Mas se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também tu estás. Então note, meu irmão, ninguém foge do Senhor. E às vezes as tempestades que estamos passando é em decorrência da nossa obediência. Desobediência, na verdade. E às vezes basta, meu irmão, você pedir perdão e se arrepender do seu pecado. E reconhecer. Às vezes Deus manda a tempestade para nos resgatar, para percebermos que estamos no fundo do poço, para percebermos que estamos distante dEle. Isso não é uma punição, meu irmão, é graça do Senhor, que vai atrás dos seus filhos, que vai atrás da sua igreja, e que não deixa os seus filhos desamparados. E, meu irmão, se você está aqui nessa noite, e você tem passado por isso dia a dia, volte para o Senhor. O Senhor ama você. O Senhor ama o seu povo. O Senhor ama a sua igreja. Estando perto ou longe, Deus vai lhe alcançar, meu irmão. Creia no Senhor. E às vezes, irmãos, coisas estão desmoronando. Portas se fecharam. Relacionamentos ruíram. E nada parece dar certo. E antes de perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte: Senhor, o que tu estás querendo me ensinar? Nem toda tempestade é correção, mas toda tempestade é convite à reflexão. E aqui mais uma vez, irmãos, enxergamos Cristo. Enquanto Jonas sofre por causa da sua própria desobediência, Jesus entra na tempestade por causa da nossa desobediência. Lembram dele no barco com os discípulos? No meio do mar da Galileia, também veio o vento, os discípulos gritaram e o barco quase se afunda. Mas ali o verdadeiro Jonas se levanta e acalma a tempestade com uma palavra, dizendo: aquieta-te, mar. Cala-te, vento. E por quê? Porque Ele é o Senhor da tempestade. Ele é o Salvador que entra nela para nos resgatar. Queridos, o texto diz: mas o Senhor, assim como Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor, mas o Senhor lança sobre o mar um forte vento. É graça de Deus, irmãos. Graça que interrompe nossa rebeldia. Graça que não nos deixa afundar em paz. Graça que nos acorda com vento e trovão, porque nos ama demais para deixar a gente seguir em rota de colisão. Se você está em fuga, saiba, Deus sabe aonde você está. Se for necessário, Ele vai usar o mar inteiro para te alcançar. A pergunta é: você vai continuar dormindo no porão do navio? Ou vai se render à voz do Senhor que diz: volta, ainda dá tempo, eu não terminei com você. Irmãos, hoje vimos a história de um profeta que conhecia a graça de Deus, mas não queria compartilhá-la. Um homem que servia ao Senhor, mas rejeitou sua missão. Um servo que entendia teologia, mas não suportava a compaixão divina pelos seus inimigos. Jonas é, em muitos aspectos, um espelho para nós. No primeiro ponto, vimos o chamado de Deus, um chamado claro, direto, soberano, escandaloso. Deus chama Jonas para ir até Nínive, a capital de violência, para pregar arrependimento. E esse chamado revela que a graça de Deus é maior do que tudo, irmãos. No segundo versículo, nos versículos 2 e 3, vimos o coração de Jonas. Ele obedece o levanta-te, mas foge do vai. Ele desce em direção contrária à presença de Deus. Ele desce fisicamente, mas o que desceu mesmo foi o seu coração. Jonas foge da graça porque não aceita que Deus seja bom com quem ele considera ruim demais. E no versículo 4, vimos a resposta de Deus.
mas o Senhor. O mesmo Deus que chama também persegue. O mesmo Deus que envia também disciplina. E a tempestade que quase despedaça o navio é a mesma tempestade que impede Jonas de se despedaçar espiritualmente. Isso é graça. É o pai corrigindo o filho, não por raiva, mas por amor. Irmãos, e talvez estejamos assim hoje, fugindo do que Deus nos mandou fazer, resistindo ao perdão que Ele quer que você ofereça, com o coração endurecido por mágoas antigas, por medo, por orgulho. Talvez você esteja em fuga emocional, espiritual, e até já se convenceu de que é melhor assim, porque afinal ninguém vai me ver. Mas hoje, irmãos, Deus te encontrou no porão do navio. Hoje o vento da palavra sopra sobre você. Hoje o Senhor diz: levanta-te, não importa quão longe você foi, não importa quão fundo você desceu, a graça ainda te chama, e o mar não é mais profundo que o amor de Deus, irmãos. Tanto é, irmãos, que como vimos na semana passada, o pastor Célio pregou sobre o capítulo 2 de Jonas, onde Jonas preferiu morrer, porque Jonas não sabia do grande peixe. Jonas preferiu morrer do que obedecer o seu Senhor, ainda sabendo que era Deus que havia enviado a tempestade. Mas no capítulo 2, quando vemos o texto que é chamado de o Salmo de Jonas, Jonas reconhece a obra que o Senhor tinha feito. Jonas se arrepende do seu pecado. Vemos Jonas orando pela primeira vez no texto. E o que essa história nos ensina é que Jonas fugiu da missão, mas Cristo cumpriu. Jonas desceu contra a sua vontade, Cristo desceu por amor. Jonas dormiu em desobediência, Cristo dormiu em paz, porque confiava no Pai. Jonas foi lançado ao mar por sua culpa, e Cristo foi lançado à cruz pela nossa culpa, meu irmão. Se estamos aqui, é pela graça do Senhor. Se estamos aqui tendo livre acesso ao Senhor, porque o véu foi rasgado, estamos aqui enquanto igreja cultuando ao Senhor no dia do Senhor, é graça do Senhor, meu irmão. Não que Deus precise daquilo que possamos oferecer, mas nós é que precisamos dele. Então, meu irmão, continue com seu coração firme no Senhor. Ame esse Senhor que lhe livrou da morte e lhe deu a vida eterna ao seu lado. Ame esse Senhor, o busque com todas as suas forças, meu irmão. Ame cada aspecto do Evangelho. Talvez você se sinta perdido, mas ouça: o Senhor sabe onde você está e como você está. O Senhor não desiste de você. O Senhor sabe dos problemas que você passa com a sua família. O Senhor sabe das dificuldades. O Senhor sabe por aquele filho que você tanto ora, pelo seu cônjuge que você tanto ora, pelos seus amigos que você tanto ora. Mas, meu irmão, o Senhor não perde o controle. O Senhor pode converter qualquer pecador. E o Senhor não esqueceu do seu povo. Não desista, meu irmão. Creia no Senhor. Ame o Senhor. Porque talvez essa tempestade chegou, mas o Senhor está ao teu lado. E louvado seja o seu nome. Amém.